Ter uma palavra de fé, de cura, de libertação, de encontro. Então ore por ele, para que a graça atinja ele e toda a sua família, toda a sua casa. Eu não posso, o Padre Jorge não pode, mas Deus pode. Eu não posso, Padre Jorge não pode, você não pode, mas Deus. Ore dessa maneira. A gente não entende, mas Deus entende. E o Pai se reúne com o Espírito. Escuta o Espírito, que já intercede por nós segundo nossas necessidades. E a bênção acontece. Um filho amado feito para amar. Nós oramos por ele. Agora abra suas mãos assim. Feche os olhos um minutinho. E como ele sempre faz, antes de nos pedir para sentar, fique em pé agora com essas mãos abertas e acolhamos toda a prece que vai nos colocar em linha com a palavra que vai ser pregada. Acolha essas orações. Filho do Deus vivo, que cremos que Tu estás aqui como aquele que nos ama e tudo pode. Tudo podes e tudo queres, porque nos amas imensa e infinitamente. Querido e amoroso Senhor, soprai o sopro do vosso Santo Espírito, do Espírito de vida, o Espírito vivificante, sobre todo este ambiente onde estamos, sobre este local, sobre cada um de nós. Que cada pessoa aqui presente seja tocada por esse sopro de graça, esse sopro vivificante, de vida, de poder, de amor, de liberdade, de saúde, de vida plena. Sopraste uma vez sobre Adão, tirado da terra, o hálito de vida. Que este hálito continue sendo vivificante em nossos corpos, em nossas almas, em nossos espíritos. Que esse sopro de graça continue vivificando, restaurando todo o nosso ser. Sopra, pois, este sopro de amor, sopro de paz, sopro do Teu Santo Espírito, para tornar-nos inteiramente abertos à Tua Palavra. Querido Senhor, suscita em nossos corações a fé, suscita em nossos corações a abertura à graça e comunica-nos a riqueza da Tua vida, a riqueza do Teu amor, da Tua presença e da Tua bênção sobre a nossa vida. Envia Teu Espírito e seremos renovados. Cura-nos e seremos curados. Converte-nos e convertidos seremos. Ama-nos e jamais nos esqueceremos deste abraço. Ó Deus de amor, Deus das ternuras, Deus das misericórdias. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor. Fez o céu e a terra. Estamos todos reunidos aqui sob a proteção do sangue de Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E enquanto sentamos, um filho amado feito para amar. Um filho amado feito para amar. E novamente, um filho amado feito para amar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que bom estarmos juntos aqui. Bom dia a você, cada um que veio. É uma alegria poder formar novamente esta comunhão de amor, de fé, comunhão de esperança com vocês aqui. Sempre gosto de reafirmar isso. Nunca vou como alguém que sabe mais
mas vou como alguém que quer aprender junto, porque junto a gente aprende. Estamos aqui para formar uma comunhão de fé, de abertura para a graça, de amor, de esperança, comunhão de fraternidade entre nós, de união e de abertura para a graça de Deus. Repete comigo as palavras: abertura para a graça. E uma segunda vez. E uma terceira. Este é o segredo de tudo, estar aberto. Pouco importa como estejamos, se machucados, se feridos, se derrotados, entristecidos, falidos, mas que estejamos abertos para a graça, como Hamilton tão incisivamente frisou: eu não posso, você não pode, mas Deus pode. Mas se o coração não abre para a graça, esse poder de Deus não interfere também na nossa vida, porque Deus não impõe graça e salvação no coração dos seus filhos. A fé é um dom de Deus, mas é um dom que pode ser aceito ou rejeitado por nós. É um dom, pode ser aceito ou rejeitado. Deus não impõe fé em ninguém. É um dom, é uma graça que pode ser aceito ou rejeitado. Dizer sim a Deus é a palavra mais revolucionária que pode acontecer, que possa acontecer na vida de alguém. Dizer um sim a Deus. Hamilton telefonou para mim dizendo que gostaria que abordássemos nesse dia de evangelização sobre o tema da fé. Eis a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Repete isso. Nós estamos vivendo esse tempo de fé. Obviamente que a igreja nunca deixou de crer, mas o Papa abriu, como vocês sabem, em outubro, agora dia 11 de outubro, o ano da fé, que encerrará em 24 de novembro do ano que vem. O ano da fé. Não que a igreja não teve fé nos outros tempos, mas o sentido desse ano da fé é revitalizá-la. Revitalizá-la, revigorá-la, reacendê-la, botar fogo na fé, fazê-la crescer, fazê-la arder no coração. E nas palavras do Papa, esse revitalizar da fé num tempo de desertificação espiritual, muita desertificação espiritual. Na verdade, meus irmãozinhos, em nossos dias nós temos muita crença, temos bastante crença, muita crença, ou muitas crenças, mas não temos muita fé não. Pessoas, na maioria das vezes, estão carregadas de crenças, crenças, acreditam em tudo, mas não muita fé. Como que eu posso definir uma mera crença? A mera crença leva as pessoas no mundo de religiosidade. Vale tudo, tudo. Mera crença. Um mundo de religiosidade. E olha, é possível acontecer isso dentro da igreja, dentro dos católicos. Há muitos católicos que se dizem crentes em Deus, mas não estão, obviamente, crentes em Deus. Estão mais carregados de crenças religiosas do que fé viva no Deus vivo. Há uma diferença muito grande entre mera crença e fé viva em Jesus Cristo, numa pessoa concreta chamada Jesus Cristo. Pessoas carregadas de mera crença são pessoas que estruturam a sua vida num mundo de religiosidades, cheio de manias, de rituais, ideia muito abstrata de Deus, quem é Deus? Uma ideia muito confusa, muito abstrata de Deus. Sua vida é cheia de escrúpulos, de manias, de manhas, sobretudo de medo de castigo, medo de inferno, medo de diabo, medo de tudo, medo. Sua crença carrega o coração de medo e não carrega de paz. Entende? Pessoas de mera crença entram no mundo de uma religiosidade doentia, amarga, derrotista, uma
uma religiosidade negativista, em tudo está vendo castigo, desgraça, maldade, malignidade. Em cada esquina de Recife está vendo um capeta pronto para me devorar. Crenças, 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 crenças. E se perde num mundo tão adoidado de religião. Sinceramente, não tem caminho mais curto para a loucura do que religião mal vivida. Não existe atalho mais rápido para ficar doido de vez, louco mesmo, do que uma religião mal vivida. Porque a pessoa vive num mundo de medo. Tudo é um diabo caindo do céu, é uma coisa acontecendo aqui, é tragédia. E a sua oração é mais uma repetição de um receituário para ver se consegue manipular as coisas de Deus, manipular as coisas sagradas, porque quer se proteger desse mundo espiritual tão carregado, tão sobrecarregado. Misericórdia, eu não quero uma fé dessa, você quer? Há muita diferença entre meras crenças e fé viva em Jesus Cristo. Uma fé, mera crença, gera opressão, gera medo, gera pavor, gera terror no coração, gera tristeza, gera amargura, gera derrota. Tudo é castigo, tudo é desgraça. Ao passo que a fé viva em Jesus é libertadora. A fé viva lança desafios a romper barreiras, a abandonar seguranças e a se colocar no caminho do seguimento de uma pessoa concreta chamada Jesus Cristo. Uma fé viva é libertadora. Uma fé viva traz paz no coração. E uma fé viva leva a vencer o mundo. Gostaria de tomar com você um texto da carta de São João, onde está essa passagem que Hamilton sugeriu para nosso dia aqui. Primeira carta de São João, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 5. Primeira carta de São João, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 5. Na Bíblia Ave Maria, para favorecer, está na página 1553. Eu poderia ter um copo d'água aqui, por favor? Preciso molhar minha goela. Fé viva em Jesus Cristo. Fé em Jesus Cristo. Se você conseguiu achar, primeira carta de São João, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 5. Vamos ver se a nossa fé é fé ou é só crença? Só crenças. Crenças, crenças, crenças. Pode ler junto comigo. Todo o que crê que Jesus é o Cristo, nasceu de Deus. E todo o que ama aquele que o gerou, ama também aquele que dele foi gerado. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Eis o amor de Deus, que guardemos seus mandamentos. E seus mandamentos não são penosos, porque todo que nasceu de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Repete comigo. Todo que crê que Jesus é o Cristo, nasceu de Deus. Porque todo que nasceu de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? E diga forte agora, todo que crê que Jesus é o Cristo nasceu de Deus. Todo que nasceu de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o vencedor do mundo,
senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Palavra do Senhor. Bendita a fé, bendito o dom da fé. Que seria de nós sem fé? Que seria de nós sem a presença de Deus em nossa vida? Todo que crê que Jesus, há um Jesus nessa história. Fé que vence o mundo, tem um Jesus ali no meio, tem um Jesus Cristo, tem uma pessoa concreta. Você vê muitas vezes pessoas carregadas de fé. Fé em quem? Eu sou uma pessoa de muita fé. Fé. Mas quem que é o coração dessa fé? A fé vitoriosa tem um nome bem concreto, bem específico ali dentro. Todo que crê que Jesus é o Filho de Deus. Fé vencedora é a fé que tem um Jesus Cristo, uma pessoa concreta agindo no meio dela. Uma fé mera crença tem até um Jesus, mas um Jesus meio esquisitão, meio doidão, meio do mundo da lua, né? Um Jesus abstrato, um Jesus confuso. Fé vencedora tem uma pessoa concreta no meio dela. Todo que crê que Jesus é o Filho de Deus, nasceu de Deus. Todo que nasceu de Deus venceu o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Diga comigo, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. São João dá um belo apelido à fé. São João a chama de a vitória, né? Um bom apelido para a fé. Esta é a vitória que vence o mundo, o que é? A nossa fé. Você pode chamá-la de vitória, né? Uma pessoa que tem fé tem a vitória no coração. Belo apelido à fé. A vitória. A vitória. Quem crê em Jesus Cristo tem esta vitória no coração. Tem a presença dessa vitória, desta graça atuando no coração. Quem tem esta fé centrada na pessoa de Jesus Cristo está no âmbito desta vitória. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Quem é o vencedor do mundo, senão o que crê que Jesus é o Filho de Deus? A fé vencedora é uma fé centrada na pessoa concreta de Jesus Cristo e me faz vencedora do mundo. Por quê? Porque me faz nascer de Deus. São João traz, então, duas palavras muito importantes sobre essa fé em Jesus Cristo. Primeira coisa, essa fé em Jesus Cristo me faz nascer de Deus. Segundo, essa fé em Jesus Cristo me faz vencer o mundo. E eu venço o mundo não pela força da fé em si, mas pela graça de nascer de Deus. É essa a verdade. A fé em Jesus Cristo me leva a nascer de Deus, a trazer a presença de Deus na minha vida. E é esta força de Deus agindo na minha vida que me faz vencer o mundo. Não é em si a força da fé isoladamente. São João, com muito acerto, fala, o que nasceu de Deus venceu o mundo. Repete isso, o que nasceu de Deus. Mas como que a pessoa nasce de Deus? Crendo em Jesus Cristo. Este é o segredo. Não é a fé isolada de Jesus Cristo que me faz nascer de Deus, que me faz vencer o mundo. Não é uma fé isolada de uma pessoa concreta, da pessoa concreta de Jesus Cristo, que me faz vencer as coisas. Repete comigo. Eu venço o mundo pela graça de Deus, nascendo de Deus, pela presença de Deus na minha vida. E a minha fé em Jesus Cristo me faz nascer de Deus, mergulhado nesta graça. A fé em Jesus Cristo traz a presença de Deus na minha vida. E é essa presença que faz vencer. Então a força para vencer o mundo não é uma fé isolada, não incide, a força para vencer o mundo não incide na própria fé isolada, mas na presença de Jesus Cristo agindo em mim. Noutra passagem do Evangelho, João capítulo 16, versículo 33,
Jesus fala: disse-vos essas coisas para que tenhais paz em mim. Coragem, no mundo tereis aflições, mas em mim tereis paz. Coragem, eu venci o mundo. Quem é o vencedor do mundo? Jesus Cristo. E pela fé em Jesus Cristo, nós temos esta graça de ser vencedores do mundo. Repete comigo: disse-vos essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas em mim tereis paz. Coragem, eu venci o mundo. Então a fé que leva a vencer o mundo é essa fé centrada na pessoa de Jesus Cristo, que me faz nascer de Deus, que traz a presença de Deus na minha vida. Entendeu isso? Diga amém. É importante definir uma fé de mera crença, onde vale tudo. A fé vencedora e libertadora tem um segredo, tem uma pessoa concreta no meio dela, a pessoa de Jesus Cristo. Irmãozinhos, não é por menos que a primeira bem-aventurança dos evangelhos é a bem-aventurança da fé. A palavra bem-aventurança pode ser traduzida também por felicidade. Bem-aventurado ou feliz é a mesma coisa. E a primeira bem-aventurança que aparece nos evangelhos é a da fé. Nos evangelhos há muitas bem-aventuranças. A gente conhece as famosas bem-aventuranças de Mateus 5, onde Jesus subiu na montanha e disse: bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que constroem a paz. É uma lista de famosas bem-aventuranças, mas há muitas outras bem-aventuranças nos evangelhos. Só no evangelho de São Lucas aparecem 16 bem-aventuranças, para você ter uma noção. E a primeira bem-aventurança, a primeira felicidade que aparece nos evangelhos é a bem-aventurança da fé. Sabe onde foi dito isso? Quando Maria foi visitar Isabel. Isabel disse: de onde me vem esta honra de vir a minha mãe do meu Senhor? Bem-aventurada és tu que creste, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Bem-aventurada és tu que creste, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Esta é a primeira bem-aventurança que aparece em todos os evangelhos. Maria, nossa mãezinha Maria, é a primeira crente do Novo Testamento. É a primeira pessoa de fé que aparece no Novo Testamento. Antes de Nossa Senhora, só houve o anúncio do anjo Gabriel a Zacarias, e este duvidou, por isso até ficou mudo, porque não creste, ficarás mudo até o dia em que essas coisas acontecerem. No entanto, quando Gabriel visitou Maria, e ela diz: eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Esta foi a palavra que fez de Maria a primeira crente da nova aliança. A primeira discípula de Jesus Cristo é Nossa Senhora. Ela é mãe e discípula. A primeira crente de todos os evangelhos é Nossa Senhora. E a primeira bem-aventurança de Nossa Senhora não é o fato de ser mãe de Jesus, mas é o fato de crer em Deus. Bem-aventurada és tu que creste, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Essas palavras são aplicadas a cada um de nós. Estamos cercados de promessas divinas, estamos cercados do amor divino, e o que abre as portas para que essas promessas, esse amor se realizem na minha vida, é a graça de crer em Deus, a graça de crer, a graça da fé, a graça de crer em Jesus Cristo. Nossa Senhora, a primeira crente de todo o Novo Testamento. Bem-aventurada és tu que creste. Nós temos como modelo a mãe de Jesus, como primeira discípula e primeira crente de todos os evangelhos. Primeira bem-aventurança do evangelho, a fé.
E sabe qual é a última bem-aventurança que aparece nos evangelhos? Curiosamente, a fé também. João capítulo 20, versículo 29, quando Tomé toca nas chagas de Jesus, diz: meu Senhor e meu Deus. O que Jesus responde para ele? Tomé, acreditaste porque viste? Felizes ou bem-aventurados aqueles que crerem sem ter visto. Repete comigo: creste porque viste. Bem-aventurados aqueles que creem sem ter visto. É a última bem-aventurança que aparece nos evangelhos. A primeira e a última felicidades que aparecem no evangelho é crer em Jesus Cristo, numa pessoa concreta chamada Jesus Cristo, Filho de Deus, que nasceu, veio ao mundo para nos salvar e deu a vida plena a todos nós pela sua morte e ressurreição. Não é uma fé mera crença, uma fé, uma ilusão, um mundo de fantasias, de irrealidades, um mundo de abstrações, mas um mundo, um coração cheio de uma pessoa concreta, Jesus Cristo, vivendo em nós. Repete de novo: creste porque viste? Felizes aqueles que creem sem ter visto. E para quem é dirigida esta felicidade? Para nós. Você viu Jesus face a face? Jesus está dizendo que nós somos mais felizes do que Pedro, do que André, do que João, do que Tomé e toda essa turma que conviveu com ele vendo a cara dele. É mais feliz quem crê em mim sem ter visto, sem me ter visto. Esta felicidade é dirigida a todos nós que aqui estamos. Crer em Jesus sem termos visto a Ele. São Pedro vai falar essas palavras, primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 8 e versículo 9. Pedro diz assim: este Jesus vós amais sem o terdes visto. Vós credes nele sem o verdes. Repete comigo: este Jesus vós amais sem o terdes visto. Credes nele sem o verdes. E isto é para vós fonte de alegria e que traz salvação para a vossa alma. Palavras fortes de São Pedro. 1 Pedro 1, versículo 8 e versículo 9. Repete comigo: este Jesus, sem o verdes vós o amais. Credes nele sem o verdes. Não o enxergais, mas acreditais nele. Isto é para vós fonte de alegria, que traz salvação para as vossas almas. Bendita palavra, não é? Bendita a fé que nos faz vencedores do mundo, que nos faz realmente nascer de Deus, traz como fruto salvação para a vida, esta fé centrada na pessoa de Jesus Cristo, que torna o impossível, torna possível o impossível na nossa vida. Irmãozinhos, crer em Jesus não é pouca coisa, não. Professar fé em Jesus Cristo não é pouca coisa, não. Uma pessoa que conscientemente professa fé em Jesus Cristo não é uma pessoa qualquer, não. Eu disse a palavra conscientemente, não? Uma pessoa que conscientemente, que com convicção no coração, com simplicidade de coração, diz: eu creio em Jesus Cristo. Essa não é mais uma pessoa comum neste mundo. Essa é uma pessoa que já passou por um processo de metamorfose. Pode repetir essa palavra? Metamorfose. O que é metamorfose? É transformação. Transformação. Num pé de mamão lá em casa, na minha casa, chegou uma borboleta, pôs um ovinho lá, nasceu uma lagarta e ela já está comendo. Eu deixei comer uma folhinha do mamão. Pode comer, tem várias lá. E está crescendo aquela lagarta. Digo, aqui vai sair uma grande borboleta, né?
grande borboleta. Daquele ovinho que a borboleta pôs lá, nasceu uma lagarta, nasceu um bichinho que não tem nada a ver com lagarta, né? com borboleta. Come, daí ele faz um casulo ao redor, assim, se enclausura todo, né? Como entrando num outro útero, né? Dali a pouquinho sai voando uma linda borboleta. Isso é uma metamorfose, uma transformação que acontece quando você conscientemente professa fé em Jesus Cristo. Começa a acontecer uma verdadeira metamorfose, transformação no coração. Você passa a ser membro de Cristo, nascido de Deus e vencedor do mundo. Queridos irmãozinhos, uma pessoa em processo de evangelização é uma pessoa em processo de uma gestação, é uma pessoa em processo de parto. Está nascendo uma vida nova, está nascendo um novo homem, está nascendo uma nova mulher. Fé em Jesus Cristo traz essa graça de metamorfose, de transformação, onde algo novo acontece no coração, me faz ter uma nova visão de tudo. Visão de vida, visão de morte, visão de sofrimento, visão de alegria. Traz uma nova visão, uma renovação, uma transformação, uma metamorfose tão grande que a Bíblia chega a chamar de um novo nascimento, um nascer do alto. Renasceu, reviveu. Como que começa esse processo de metamorfose, transformação? Uma fé consciente em Jesus Cristo, creio em Jesus Cristo, creio no Filho de Deus, creio que Ele é o Cristo, creio que Ele é o Salvador. Defino esta fé bem concretamente na pessoa de Jesus Cristo e dou um tchau para as crenças. Manda embora essas crenças que só atrapalham. Essas crenças do absurdo, essas crenças do medo, essas crenças do terror. Até Hamilton partilhava comigo uma pessoa que vai na encruzilhada sexta-feira de noite fazer uns despachos, né? É uma pessoa que acredita em alguma coisa, né? Porque precisa acreditar muito para fazer isso, não? Mas é uma crença carregada de quê? Medo, terror, pavor, coisa estranha, está acontecendo, algo estranho. Essas crenças que põem medo no coração, joga fora. Isso não vem de Deus. Qualquer crença que ameace, que oprima, que deixe confusa a alma, isso não tem o cheiro da graça, não tem cheiro de Deus isso. Manda embora, manda embora. A fé em Jesus Cristo é libertadora. Ela traz liberdade, ela traz alegria mesmo em meio à dor, mesmo em meio à escuridão, traz paz no coração. Uma pessoa que professa em Jesus Cristo, ela já professa a fé em Jesus Cristo, dispensa tudo aquilo que traz terror, confusão, medo, pavor à alma, porque essas coisas não são de Deus. O Espírito de Deus é liberdade, é liberdade. Qualquer religiosidade que carregue o coração de medo, de pavor, de horror, de amargura, de derrota, essas coisas não trazem a presença de Deus, não trazem a presença do Espírito Santo. A fé em Jesus Cristo, uma fé conscientemente declarada na pessoa concreta de Jesus Cristo, faz acontecer algo novo no coração, começa uma metamorfose, uma mudança de forma, uma transformação em todo o meu ser, meu jeito de pensar, meu jeito de falar, meu jeito de ser, meu jeito de amar, de sentir, de ver as coisas, meu jeito de viver, passa por uma metamorfose. Diga comigo, crer em Jesus Cristo não é pouca coisa, não. Uma pessoa que crê em Jesus é uma pessoa em metamorfose, em processo de transformação. E aqui São Paulo vai falar em Romanos capítulo 10, do versículo 9 ao versículo 17, Romanos 10, de 9 a 17,
olhe só, portanto, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e se em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Qual foi a última palavra que falei? Salvo. Esse salvo não é um salvo só para depois da morte, para ganhar o céu, né? Inclui também isso, claro. Mas ter uma vida salva é ter uma vida resgatada, irmãozinhos. É ter uma vida resgatada para a graça. Ter uma vida salva é ter uma vida tocada pela graça. É ter uma vida marcada pelo amor de Deus. Resgatada, restaurada. É ter uma vida reconstruída. É ter uma dignidade restaurada. É ter uma autoestima restaurada. É ter a saúde da alma restaurada. É ter a vida restaurada. Se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Esta fé não é mera crença, é fé viva numa pessoa. Se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É crendo de coração que se obtém a justiça, e é professando com palavras que se chega à salvação. A Escritura diz: todo que nele crer não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, porque todos têm o mesmo Senhor, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Repete isso. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será. E uma outra vez. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Parece que o segredo aí é invocar o nome do Senhor, né? Invocar o nome do Senhor. Este é o segredo para a salvação. Ela não ocorre, não acontece isoladamente, separadamente do Senhor. Todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora, vem a questão, versículo 14. Porém, como invocarão aquele em quem não tem fé? Como invocar alguém em quem eu não creio? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão falar se não houver quem fale, quem pregue? E como pregarão se não forem enviados por Deus, como está escrito? Quão formosos são os pés daquele que anunciam as boas novas? Diz comigo, como invocar uma pessoa que eu não conheço, em quem eu não acredito? Como acreditar nele, se eu nunca ouvi falar dele? Como vou ouvir falar dele, se eu não escuto a palavra da pregação? E como eu vou ouvir a palavra da pregação, se não houver quem fale esta palavra? A sequência é bonita, né? Pregar para ensinar sobre Jesus, para fazer as pessoas escutar, e daí para frente é com a pessoa, claro. Depois que entrou pelo ouvido, aí o resto é com a pessoa. Ouviu falar, acreditou, invocou, salvo. Bonito, né? Essa sequência é linda, né? Fala, a pessoa ouve, e aí decide crer ou não. Crê, invoca, clama, e a salvação acontece. É linda essa sequência. Depois diz no versículo 17, porque a fé vem da pregação, e a pregação se exerce em favor da palavra de Cristo. Há uma tradução da Bíblia do Peregrino que diz assim: a fé entra pelo ouvido, ouvindo a mensagem de Cristo.
Repete comigo. A fé entra pelo ouvido, ouvindo a mensagem de Cristo. Legal não saber que a fé entra primeiro pela orelha, não. A fé entra pelo ouvido. A fé entra por algum lugar no nosso coração. A fé, para chegar no coração, começa a entrar pelo ouvido, ouvindo a palavra de Cristo. E ao ouvir esta palavra, eu posso acreditar ou rejeitar. São as duas opções. Posso aceitar ou rejeitar. Aceitando, eu posso me dispor a crer ou não. Crendo, eu posso me dispor a invocá-lo ou não. Invocando ou não, pode trazer para mim salvação ou não. Então, é uma coisa muito linda isso que acontece, né? A pregação da palavra de Cristo suscitando fé para levar a pessoa a invocá-lo concretamente, invocar o nome do Senhor na sua vida. Esta fé é salvadora. Fé mera crença é opressora, é opressiva. Esta fé é libertadora. O Evangelho tem esse poder de transformação, de metamorfose, de mudança profunda de jeito de ser neste mundo. São tão fortes os textos bíblicos que falam disso que até nos espantam um pouco. Veja só, primeira carta de Coríntios, capítulo 4, versículo 15. São Paulo fala, com efeito, ainda que tivesseis 10.000 mestres em Cristo, não tendes muitos pais. Ora, fui eu que vos gerei em Cristo Jesus pelo Evangelho. Palavra forte, não? Repete comigo. Fui eu quem vos gerei em Cristo Jesus pelo Evangelho. O Evangelho faz uma gestação, faz um novo nascimento. Fui eu que vos gerei em Cristo Jesus pelo Evangelho. Na carta de São Paulo a Filémon, versículo 10, São Paulo escreve a Filémon a respeito de Onésimo. São Paulo estava preso na cadeia e lá tinha um rapaz chamado Onésimo, que era um escravo fugitivo da casa de Filémon. E Paulo evangelizou Onésimo na cadeia e agora escreve para Filémon recebê-lo de volta, não mais como um escravo, mas como um irmão. E São Paulo escreve a Filémon o seguinte, no versículo 10, ele diz assim: escrevo-te a respeito desse meu filho Onésimo que gerei na prisão. Bonita palavra. Uma pessoa que acolhe o Evangelho foi gerada de novo, nasceu de novo, reviveu, foi resgatada das trevas, da confusão, do medo, foi resgatada da derrota, da destruição de sua vida. Pelo Evangelho vos gerei em Cristo Jesus. Também São Tiago, capítulo 1, versículo 18. Por sua vontade é que nos gerou pela palavra da verdade, a fim de que sejamos como que as primícias das suas criaturas. Nos gerou pela palavra da verdade. A palavra acreditada no coração faz uma nova gestação, faz a pessoa nascer de novo. Pelo Evangelho, pela palavra anunciada, fomos gerados, segundo a sua vontade, para herdarmos a salvação. E ainda São Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 19, ele diz assim: filhinhos meus, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Palavras muito fortes de São Paulo. Filhinhos meus, por quem sinto dores de parto, até ver Cristo gerado em vós. Eu confesso que quando nós estamos anunciando o Evangelho, nós estamos sentindo essas dores de parto, torcendo para que a pessoa realmente faça uma adesão de fé viva em Jesus Cristo, possa aderir de coração a Jesus Cristo, porque isso vai redundar em salvação da sua própria vida. Salvação não como uma realidade destinada unicamente no pós-morte, mas salvação no sentido de uma vida resgatada
e uma vida tocada pelo poder, pelo amor de Deus. Reza comigo: dá-me esta fé, Senhor. Dá-me esta vitória. Essa fé é vitoriosa. Dá-me esta vitória, Senhor. Pergunta para a pessoa no lado que está aí, diz: você já tem essa vitória? Você já crê em Jesus Cristo? Hoje é a oportunidade para marcar a tua vida com essa graça, com essa força de Deus. Esta fé é vitoriosa. Fé numa pessoa concreta, na pessoa concreta de Jesus Cristo. Há uma passagem na Bíblia muito linda, associada a fé que vence o mundo, né? Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. São Mateus e outros evangelistas narram uma palavra que Jesus falou quando envia os discípulos ao mundo. Mateus 10:16, Jesus fala: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos, sede simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Repete comigo: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos, sede simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Ovelhas no meio de lobos, simples como as pombas e prudentes como a cobra. São 4 bichos presentes aí, né? Ovelha, lobo, pomba e cobra, né? São João Crisóstomo faz um comentário muito lindo sobre isso. São João Crisóstomo foi um bispo que viveu no século IV, faz bastante tempo, mas o ensino dele permanece vivo na igreja até hoje. São João Crisóstomo diz assim: se ovelha, vencerei, se lobo, sou vencido. Repete isso: se ovelha, vencerei, se lobo, sou vencido. Sabe por quê? Porque Jesus não é pastor de lobos, Jesus é pastor de ovelhas. Se você quiser ir como lobo neste mundo cheio de lobo, vai ter que contar com as suas garras, unhas e dentes. Agora, se você vai como ovelha no meio desse mundo cheio de lobos, quem vai tomar as tuas dores é o próprio Jesus. Esta é a diferença, né? E é muito melhor que Jesus dê conta de mim do que eu dar conta. Eu não posso, você não pode, mas... Agora, se eu quero ir como lobo, eu vou com isso. Eu posso e Jesus não pode. Então, Jesus cuida de ovelhas, não de lobos. São João Crisóstomo diz assim: sinceramente, seria muito interessante que Jesus nos mandasse como leões no meio de lobos, né? A gente botava todo lobo para correr. Mas não. Jesus não nos envia como lobos no meio de lobos, nem como leões no meio de lobos, mas como ovelhas no meio de lobos. É diferente. E João Crisóstomo ainda diz o seguinte: a ferocidade não se vence com ferocidade, mas com mansidão. Com mansidão. O que apaga fogo é água, não é mais gasolina em cima, não? É? O que apaga fogo é água, não é mais gasolina em cima. A violência e a ferocidade do mundo não se aplacam, não se destroem com mais força, poder, mandar calar a boca, gritar. Se apaga com mansidão, porque Jesus cuida do manso. Quem é o vencedor do mundo? É a ovelha, não é o lobo, porque a vitória vem daquele que sustenta a vida dos seus discípulos. Fé que vence o mundo, fé em Jesus Cristo. Ele cuida da ovelha. Razão porque muitas vezes nós somos derrotados é que a gente vai cheio de arrogância, querendo resolver as coisas por força própria. Quando aceitamos ir como ovelhas, entregues nas mãos de Deus, confiados nas mãos de Deus, o próprio Jesus, ele é pastor de ovelhas, não de lobos, não de lobos. Envio-vos
como ovelhas num mundo carregado, infestado de lobos, mas não quero ser como lobos, e nem quero que sejais como leões no meio dos lobos. Sede ovelhas, que eu sou pastor de ovelhas. Eu mesmo dou a minha vida em resgate nas ovelhas. Depois, sede simples como as pombas. São João Crisóstomo fala, sinceramente, no mundo tão cheio de gaviões, como uma pomba vai dar conta? Seria bem interessante que Jesus nos enviasse como águias no meio de gaviões, mas Ele nos envia como pombas no meio de um mundo cheio de gaviões, num mundo cheio de predadores, como pombas, em simplicidade, para não trazer malvadeza no coração, não trazer amargura, revolta, não trazer ódio no coração. Jesus cuida da pomba, Jesus cuida do simples, do humilde, que confiou a sua vida a Ele. Confiou a vida a Ele. Sinceramente, se alguém chega e diz, Padre Jorge, eu confio em você agora para você me tirar dessa situação. Eu me sinto responsável por aquilo, não? Me sinto responsável. Se alguém me entregou um dinheiro, Horácio me deu a sua grana e disse, Padre Jorge, vai, deposita esse dinheiro no banco, para ele confiar em mim, eu não posso falhar com ele. Hã? Se eu falhar com ele, puxa vida, que papelão, não? Agora, quando eu confio em Jesus, Ele também não brinca comigo. Se eu confiei a Ele a minha vida, Ele é responsável para cuidar de mim com carinho, com amor. Envio-vos como pombas, como ovelhas. Não queirais ser lobos, nem leões, e nem gaviões, e nem águias, neste mundo infestado de mal. Sede simples como as pombas, mansos como a ovelha, mas prudentes como a serpente. Um pouco de serpente faz bem. Em malícia, em maldade, não. Em prudência, Jesus se refere, sede prudentes como as cobras. Por quê? Porque quando uma cobra é ameaçada, ela quer guardar a cabeça. Ela protege a cabeça. Protege a cabeça. Protegida a cabeça, ela está salva. Você pode dar bordoada no rabo, pode macetar o corpo, macetar o rabo dela, ela se reconstituiu porque guardou a cabeça. Agora, se você esmaga a cabeça, morreu tudo, tudo, tudo. Sede prudentes como as cobras. Salvai a vossa cabeça, fala João Crisóstomo. E ele diz assim, qual é a cabeça? É a fé. E João Crisóstomo diz, permita que esmaguem tudo, corpo, rabo, tudo que vem para trás, mas protejam a fé. Não deixem que esta fé em Jesus Cristo seja destruída, porque salva esta fé, resgatada esta fé, protegida esta cabeça, protegido o sentido de fé em Jesus Cristo, você vai reconquistar em dobro tudo que perdeu. Cá entre nós, meus irmãozinhos, a gente pode se virar na vida sem um rabo, não pode? Mas sem cabeça não tem jeito. Você dá conta sem um rabo, né? Tem rabo de sobra. Rabo. Infelizmente, hoje, as pessoas estão mais interessadas em proteger rabo do que cabeça, gente. Só protege rabo. Só rabo. Cuidando de rabo. Tem que proteger a cabeça, meu irmãozinho. O que é o rabo? Rabo é a saúde, é isso, é aquilo, é aquela outra. Rabo. Cá entre nós, a gente se vira na vida sem o rabo. Mas sem cabeça, como vamos nos virar? Sem rabo, dá um jeito. Mas sem cabeça, meu filho. E muitas vezes vamos em reunião de oração, as pessoas só pedindo pelo rabo. Rabo, né? Só coisinhas em si que
Não que não sejam boas. Se o rabo faz parte do corpo, obviamente, não é por nada que a cobra tem um rabo também, né? Mas que arrebente o rabo, caramba. Mas não arrebente a cabeça. O rabo nasce de novo. O rabo a gente reconstrói. O corpo da cobra esmagado, se salvou a cabeça, ela sai meio aleijada, meio renga, meio torta, mas dali a pouquinho está alinhado de novo na vida. Agora se esmagou a cabeça, é o fim, é o fim. Então Jesus manda que nós sejamos prudentes como as cobras, em maldade não, em guardar a cabeça. E guardar a cabeça é guardar a fé em Jesus Cristo. Conserve a fé. Se o teu rabo está esmagado, diga glória a Deus, pode dizer. Mas se a cabeça está esmagada, diga salva-me Deus. É diferente. Salva-me Deus. Porque se a cabeça está esmagada, a coisa está crítica. E João Crisóstomo diz, permita que esmaguem tudo. Corpo, rabo, dinheiro, até a própria vida. Mas que não destruam a fé. Porque se salvou a fé, você reconstruirá a vida em dobro. E é a palavra mesmo de Deus. Reconstruir a vida porque protegeu a cabeça. Irmãozinhos, que esse dia seja um dia de guardar a cabeça, né? Que esse dia de oração, de louvor, esse dia de libertação aqui, seja para proteger a cabeça, proteger o sentido de Deus na nossa vida, reafirmar conscientemente a fé na pessoa de Jesus Cristo, porque a fé vencedora do mundo não é essa mera crença, não. É uma fé que tem um Jesus ali no meio. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus como centro do nosso coração. Quero que você fique de pé agora para termos um momento fechando este primeiro momento de evangelização, e ainda a gente continua com isso depois, na hora da Santa Missa, muita oportunidade para continuarmos trabalhando toda essa dimensão de fé em Jesus Cristo, de abertura para a graça. Mas vamos pedir para Jesus agora, pedir a graça de podermos definir qual é a fé que nós temos no coração. Senhor Jesus, queremos te suplicar que nesta manhã venhas restaurar em nossa vida o dom da fé, uma fé viva em Ti. Queremos te suplicar, Senhor Jesus, que o sopro do Teu Santo Espírito nos leve ao encontro vivo contigo. Queremos, Jesus, de uma forma muito consciente, de uma forma muito livre, de uma forma muito simples, espontânea, dizer em quem cremos e em quem queremos crer. Hoje, Jesus, viemos com o corpo esmagado, com o rabo esmagado aqui. Mas o importante é restaurar primeiro a cabeça. Porque é da cabeça que vai sair a saúde para o corpo todo. Aprendemos nas palavras de João Crisóstomo, inspirado por Ti, que a cabeça é a fé em Ti. Que a cabeça é o sentido da pessoa de Jesus Cristo em nossas vidas. Querido Jesus, claro que dói um corpo doído, claro que dói uma saúde atingida, dói porque está vivo. Se não doesse é porque já estava morto. Mas se a cabeça está esmagada, não haverá mais nem dor no corpo, porque o corpo estará morto. A dor é um sentido de que estamos vivos. A dor é um sentido de que não morremos. A dor é um sinal de que nós estamos vivos. Querido Senhor, restaura, pois, a saúde da nossa cabeça, o sentido de fé, o sentido de definir a vida por Ti. Queremos, Senhor Jesus,
nos libertar de todas as crenças opressivas, escravizadoras, que oprimem a nossa vida, que carregam o nosso coração de medo, de terror, de pavor, de tristeza e angústia. E queremos a fé libertadora, a fé que cura, porque une a vida a Ti, porque une a nossa fraqueza à Tua onipotência. Querido Senhor, cremos em Ti, cremos em Ti. Reze comigo, ajuda-me, Jesus, a crer em Ti, a definir esta fé em Ti, que eu possa declarar esta fé na Tua pessoa concreta, que me salva, que me perdoa, que me ama, que me dá vida nova. E quero me libertar, Jesus, de todas as crenças que põem medo na minha vida. Por isso eu digo agora, renuncio a todo medo, a toda crença opressiva, a toda superstição, a todo mundo do ocultismo, a todo mundo do terror religioso. Renuncio a Satanás, a todas as suas obras, todas as suas seduções, a todas as crenças que me afastam do Deus vivo. E quero me unir a Ti, Senhor Jesus, professando fé viva em Ti. Creio que és o Cristo, creio que és o Messias, Filho do Deus vivo, o Verbo encarnado. Creio que me amas, creio que me salvas e que cuidas da minha vida. E juntos rezemos, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. De um modo consciente, Jesus, de um modo esclarecido, queremos definir a fé em Ti. Se você quer dizer isso, você pode dizer: Jesus, livre e conscientemente eu creio em Ti. Não me sinto pressionado a dizer isso. Não me sinto encurralado a dizer isso. Mas nasce no fundo do meu coração esta fé. Livre e conscientemente, eu faço esta adesão de fé em Ti. Não estou sendo pressionado por ninguém. Não estou sendo chantageado por ninguém. Ninguém está me cobrando a respeito do que eu digo. É do fundo do meu coração que eu digo: creio que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.